Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube. Lembrando a promoção que temos aí com a Casa do Saber, o Dunker 10, onde vocês podem adquirir ali por um valor promocional a quantidade imensa de cursos que eles oferecem. Inclusive vários sobre psicanálise, e recomendo sobretudo os cursos do meu amigo Pedro De Santi. Hoje vamos encarar a pergunta quádrupla, né, de Matheus Gomes. Professor, tenho formação em engenharia química, mas tenho muito interesse em psicanálise. Li algumas obras basilares de Freud, Lacan, Jung, Hegel, Camus, todos por curiosidade, sem muito método de estudo e organização de ideias. Com o tempo comecei a criar interesse ainda mais profundo na área, pois consegui aplicar de forma prática na minha vida, tanto para autoconhecimento quanto para melhorar meus relacionamentos interpessoais. Hoje penso em cursar um curso de psicanálise, talvez até mesmo para clinicar em algum momento no futuro próximo. O senhor teria alguma sugestão para alguém na minha situação que esteja em formação em psicologia, ou seja, sem formação em psicologia humanas, mas que deseja mergulhar nos estudos e na prática da psicanálise? Muito grato por todo o conteúdo de máxima qualidade disponibilizado de forma tão democrática quanto o senhor faz. Valeu! Seu trabalho reverbera na mente e coração de muitos e tenho certeza que irá ressoar por muito tempo ainda por vir. Gratidão por sua existência e sua missão de lançar luz na psique humana até para os mais leigos. Gratidão por despertar essa paixão em mim. Pô, Matheus, obrigado, cara. Chai terapeuta. Christian, me indica uma boa formação em psicanálise, por favor. Denise Gomes, professor Dunker, o senhor poderia indicar um curso para formação em psicanálise em Brasília? Psicanálise, como é que se estrutura uma escola? Né? E aí eu vou tomar como uma escola de psicanálise. Então são alguns vídeos que a gente já fez aí, o Bully vai colocar sobre formação do psicanalista, né? E no sentido mais genérico, no sentido mais amplo, no sentido que o Freud tinha pensado no assunto, né? Mas hoje, em função aqui do contexto que a gente vive, com a expansão muito grande, pessoas querendo se aproximar, se formar em psicanálise, e também pela própria experiência que a gente já tem aí com as escolas de psicanálise, eu vou me deter na proposta do Lacan, né, e esse conceito que vai ser então proposto por ele, e principalmente, né, na proposição de 9 de outubro de 1967, sobre o psicanalista de escola, né, concernente a um certo funcionamento, um certo entendimento de como é que e onde é que deve se dar a formação do psicanalista. Algumas considerações preliminares, né? A primeira é de que esse assunto, esse tema, ele foi, em certa medida, um pouco assim involuntário, né, na trajetória do Lacan. Nos anos 50, ele está na Sociedade de Psicanálise de Paris, e ali há uma controvérsia entre aqueles que, como Sahanart, queriam manter a psicanálise como uma prerrogativa da clínica médica. Né? Então, para você ser psicanalista, você deveria cursar um curso de medicina. Do outro lado, haviam aqueles que se articulavam em torno de Daniel Lagache, que estavam assim formando ali os primeiros cursos de psicologia e diziam assim, olha, a formação mais correta, mais justa para os psicanalistas deve ser um curso preliminar de psicologia. O Lacan estava dividido aí entre essas duas correntes, e ele dizia assim, olha, nenhuma nem outra, né? O que a gente precisa pensar é assim, a singularidade, a especificidade da formação de psicanalistas que podem vir tanto da medicina, quanto da psicologia, quanto de outras áreas, mas que a gente tem então que pensar quais são as razões, né, que determinariam uma formação tão específica como essa, né? E nesse momento, então, ela se separa da Sociedade Psicanalítica de Paris e fica assim sem filiação, né, sem filiação institucional.
E passa, entre 1953 e 1963, né, um tempo de conversação, porque ele, doutor Lagache, Favé-Boutonnier e tantos outros bons analistas tinham saído então dessa escola, mas eles não queriam sair da Associação Psicanalítica Internacional. Havia alguns motivos para que Lacan e sua turma não fossem reintegrados, né? Segundo o que pensava Winnicott, Turquet e outros psicanalistas, vamos dizer assim, da Associação Psicanalítica Internacional. Os motivos eram basicamente três, né? Primeiro, Lacan fazia sessões de tempo variável. Isso não é bom, né? Meia hora, 15 minutos, 5 minutos, dizer, não, nós precisamos padronizar, não pode variar tanto e não pode ser tão curta, né? Segundo lugar, Lacan oferecia seminários abertos, onde os seus analisantes supervisionando alunos frequentavam. Isso não era bom, não era bem visto, era uma coisa, vamos dizer assim, não muito bem tolerada pela Associação Psicanalítica Internacional. E em terceiro lugar, Lacan tecia críticas, né, zombarias, fazia questão de questionar, e basicamente questionar assim, a falta de rigor intelectual das escolas e das sociedades, e ainda não havia escolas nessa época, eram associações ou sociedades, né? E em 63, no Estocolmo, na Suécia, decide-se então que, olha, o Lacan e o doutor estão fora, os outros podem voltar, e todos os alunos de doutor e de Lacan, eles são expostos a uma escolha. Ou vocês vão com Lacan e perdem a condição de psicanalistas, né? Porque ele não é mais um didata, a gente não reconhece mais os analistas que ele forma. Vejam que eles não estão dizendo que o Lacan não é mais um analista, mas que ele não é mais um analista formador, né? Então, ou vocês seguem com Lacan e estão fora do nosso reconhecimento, ou vocês têm que refazer a análise, vocês têm que refazer a supervisão, vocês têm que refazer a formação nos moldes que a gente considera correto. Então aí a gente tem uma reunião e pessoas de muito peso, muita relevância, né, como Pontaly, como Laplanche, como Widlocher, saem e começam então de novo uma outra formação se separando do Lacan. Lacan fica sentido com isso, mas vai em frente, né? Isso então em 63, né? Em 67, né, ele então, já está com 66 anos de idade, né? Ele propõe, né, o que seria assim um modelo para a formação no estilo, no conceito, vamos dizer assim, propriamente lacaniano, né? E é isso que eu vou, então, recomendar. Estou fazendo uma recomendação parcial, estou dizendo, olha, essa é a escola que eu pertenço, a maneira como eu entendo ser assim, o melhor encaminhamento. Há outros, mas esse me parece o mais interessante, porque por uma série de motivos que eu vou apresentar aqui. O primeiro deles é que o Lacan, então, em vez de pensar uma sociedade feita por sócios, ou uma associação, né, que tem um determinado interesse de proteger ou de manter os interesses de uma classe, né, ele vai propor uma escola, né, ou seja, um lugar de estudo. E uma das condições para que a gente fale em escola é que ali estão pessoas e trajetórias formativas diferentes, como acontecia na escola francesa de psicanálise, né? Em que você tinha matemáticos, você tinha literatos, você tinha pintores, você tinha feministas, você tinha militantes políticos, você tinha uma série de frequentadores que nem todos tinham interesse em se tornar psicanalistas, alguns vieram a desenvolver esse interesse depois, mas não era um centro, vamos dizer assim, exclusivamente de treinamento, né? Era um centro de pesquisa, era um centro de estudos. Isso parece ser a primeira resposta do Lacan a essa ideia de que, olha, os psicanalistas eles formam um clube, um grupo, que são aqueles que estão ali e detêm um determinado saber e que eles se definem pelo mútuo reconhecimento entre si desse saber. Acaba de dizer, não, eles se definem pelo mútuo reconhecimento, mas da ignorância. Mas
tentar responder e voltar a responder o que é que fazemos quando fazemos psicanálise, né? Do desconforto, né? Vamos dizer assim, inconclusividade, né? Que ele percebia como problemática, né? Naquelas formações em que você tinha ali, olha, faça tantas horas de estágio, faça tantas horas de cursos teóricos, faça tantos anos de psicanálise com estes psicanalistas dessa lista, e então você obtém aí o seu título de psicanalista, pode fazer o que quiser com ele. Não, Lacan queria uma coisa de um outro feitio, né? Aparentemente, ele visava assim, a formação de uma comunidade. Né? Uma comunidade de trabalho, né? Uma comunidade orientada em torno de questões, né? De perguntas, mais disso do que de respostas. Essa comunidade, então, ela vai ter dois princípios organizativos, né? Um deles ela chama de grados, né? E que tem que ver com o fato de que você tem psicanalistas mais experientes, menos experientes, psicanalistas estão num começo de percurso, estão outros que já têm uma estrada mais longa. Quer dizer, isso de alguma forma a gente precisa reconhecer. Mas não transformar isso numa gerontocracia. Em que, então, aqueles que estão há mais tempo, aqueles que são os fundadores, esses são, vamos dizer assim, os proprietários daquele saber específico que a gente chama de psicanálise. Então, tem o grado e tem o que ele chamou de os analistas de escola, né? Os analistas de escola, eles deviam, ou a proposta era mais ou menos essa, né? Serem uma espécie assim de críticos, tanto do funcionamento da comunidade, quanto do que é a experiência analítica, dos conceitos psicanalíticos. E para chegar a essa condição do analista de escola, ele inventou um dispositivo, um dos dispositivos que definem o que é uma escola de psicanálise, né, no entender Lacan, que é o dispositivo do passe. Por esse dispositivo acontece o seguinte, né? Um grupo de analistas que tem justamente um percurso mais extenso, né, que são chamados analistas membros de escola, né, indica pacientes ou analisantes que estão assim no momento mais final das suas análises, né. Indica para uma espécie de conselho que produz um sorteio, né, e elege então a partir desse sorteio dois passadores, né, duas pessoas que estão então no final ali do seu tratamento, né, e que vão escutar, né, o chamado passe, né, do passante. Ou seja, quem que é o passante? É aquele que terminou a sua análise e que pretende oferecer uma elaboração epistêmica, pretende oferecer alguma formalização, algum entendimento do que foi aquilo que se passou com ele, né, mas a partir desse dispositivo intrincado. Eu não vou lá e conto a minha análise extensivamente para um júri pré-constituído. Não. É um procedimento em 3 ou 4 tempos. Eu conto para um passador, e veja, nisso tem um esforço de eu formalizar a minha análise, de eu colocar a minha análise na escrita, né? De eu juntar 10 anos, 15 anos de trabalho em o que é o essencial, o que eu posso transmitir, né, a partir disso para os outros da minha comunidade, né? Então eu faço isso 2 vezes, né, para 2 passadores. Esses 2 passadores vão, por sua vez, recolher esse material, escutar esse material e reelaborá-lo, ou seja, recontá-lo para um chamado júri do passe, né, ou um cartel do passe, né, formado justamente por analistas mais experientes, no caso da escola de Lacan, né, pelo próprio Lacan em quase todos os casos. Isso parece não ter ajudado na solução do assunto, porque vinham ali analistas do Lacan, analistas do outro, o peso da palavra Lacan era muito forte. Mas a partir então dessa propositura, o cartel do passe ou o júri recebe esses relatos e diz, olha, eu consigo observar aqui que houve, de fato, uma transformação analítica, e que houve principalmente uma capacidade assim, de elaborar essa passagem em termos assim conceituais, capazes de, vamos dizer assim, generalizar aquela experiência. E aí se nomeia por um período de 2 anos o analista de escola.
né, que vai, então, andar pelo Brasil, por exemplo, vai fora do Brasil, vai falar do seu passe, vai contar, né, essa sua experiência, e outros podem, então, avaliar como que aquilo reverbera em si, como que aquilo tem a ver com a transmissão que está acontecendo, o que aquilo faz e reconstrói em termos do projeto da escola. Então, ele vai dizer na proposição de 9 de outubro de 67, trata-se de fundamentar no estatuto duradouro o bastante para ser submetido à experiência as garantias mediante as quais nossa escola poderá autorizar um psicanalista por sua formação e, em decorrência disso, responder por ela. Veja só que interessante, né? Quer dizer, ele já tinha introduzido que um analista não se autoriza senão por si mesmo e por alguns outros, mas agora ele está dizendo que existe uma garantia, né? E a garantia não é do analista. Ah, não, você é um analista bully da nossa escola, então a gente garante o bully, a gente dá o certificado para o bully. Não, a garantia da formação oferecida, né? Ou seja, que você de fato passou por isso, por aquilo outro. Vamos, portanto, falar da terminação da análise, mas não como exatamente assim um critério de que aquele sujeito não sofre mais, não tem mais sintomas, né? Mas de que, bom, algo sobre a transferência e o amor de transferência, a galma que cai, que se dissolve, vai ser dito, né? Algo sobre a fantasia, sobre os fantasmas, o fantasma daquele sujeito vai ser dito. Algo sobre o objeto A como função de causa vai ser dito. Algo sobre o ser do desejo, né, sua relação com o ser de saber, bom, isso vai ser dito. O Lacan então especifica aí um conjunto de elementos, de condições que ele acha que poderiam ser assim suficientes e que poderiam, portanto, acumular alguma experiência congruente com o que ele já tinha proposto lá, né, do psicanalista como semblante de objeto A, do psicanalista como, enfim, como aquele que cai no final da análise pela dissolução da transferência, né? E esse modelo, né, do passe, vocês viram aí, ele compreende alguns elementos, vamos dizer assim, logicamente implicados. Por exemplo, ele compreende a E e a ME, analistas que são então nomeados assim pela escola. Ele compreende o funcionamento em cartel. Isso é muito interessante, muito novo. O que é um cartel, né? 4 pessoas se escolhem entre si e decidem quem vai ser o mais um e trabalham no prazo aí de 2 anos para produzir um produto próprio a partir de uma questão que é a questão de cada um. E essa questão é apresentada e dividida, né, na comunidade da escola, nas jornadas. E isso seria, assim, o órgão de base da escola, seria onde a escola se fundamenta, não só, então, aulas no estilo clássico, magnas, onde você tem, né, também os seminários por conta e risco, como o seminário que eu sustento na USP aí há mais de 20 anos, é um seminário, eu sou um analista membro de escola, né, do Fórum do Campo Lacaniano, e, bom, eu contribuo para a escola com o meu seminário, aberto, público e gratuito. Bom, mas o órgão de base não é o seminário, né? Como o seminário de Lacan, é o cartel. É o cartel. E veja só, fala então de uma formação coletiva. Né? Isso é uma crítica à ideia de que, então a pessoa vai lá individualmente, ela faz sua análise fechada e tal, ela e suas transferências, né? E mais um ou outro. Não! A gente precisa se expor a uma transmissão transparente, coletiva e junto com o cartel, e essa definição de cartel, né, que alguns dizem, é como se fosse um grupo de estudos, pode ser, tá, mas com características específicas concernentes a essa função do mais um, né, que não é de ser o mestre, não é de educar, de ser o professor, mas é aquela que permite, né, que a conversa ande, que as questões trabalhem, que a escrita aconteça, né, e que, por previsão, os cartéis eles são permutados, né? Então, de tempos em tempos, você sai de um cartel, termina um cartel, começa outro cartel, e aí vai fazendo sua formação prolongadamente a partir disso. Há uma grande discussão entre, assim... Então, num certo sentido, a escola de Lacan, ela funciona a partir de cursos, né? Cursos que você dá e tal, seminários, aulas... Mas o espírito da escola não são os cursos, não é a instituição, vamos dizer assim, nesse sentido,
que pode ser equivalente assim de uma universidade e tal. Não é isso, né? Justamente por isso que a gente reputa que a formação ela não vai se dar em nenhuma universidade específica. Ela acontece, né, nos modelos diferentes que a gente tem. O dos lacanianos é esse, o dos kleinianos é outro, o de outras escolas, enfim, cada um tem a sua orientação. Mas no caso do Lacan, a coisa é meio estrita, né? Quer dizer, você tem que ter cartel, porque senão não tem escola, né? Alguns discutem, não pode ser que tenha ou não o passe. Por quê? Porque o passe foi considerado uma experiência mal sucedida pelo próprio Lacan, né? Aconteceram um muito marcante, de uma pessoa que não passa no passe, e daí, bom, acha que a sua carreira não estava, enfim, bem com isso, e daí se mata, né? É um problema, como lidar com isso, foi um abalo para todo mundo. Mas o mais importante, acho que foi assim a leitura que o Lacan tinha de que a escola, no fundo, ela acabou reproduzindo as mesmas vicissitudes que a gente tem nos grupos humanos. Tendência à cola, tendência ao poder, tendência às disputas e rivalidades fálicas, tendência ao surgimento de mestres, tendência, enfim, a uma série de formações, vamos dizer assim, sintomáticas, né, de psicologia de grupo, né, formações narcísicas, que o Lacan achava que não devia acontecer, ou devia acontecer de forma mitigada, de uma forma mais, vamos dizer assim, reduzida, no caso de uma escola de psicanálise, né. Então daí ele dilui, né, ele dissolve essa escola, quer dizer, outro princípio de escola, que ela pode ser dissolvida, e forma a escola causa, né, freudiana, que, bom, é onde ele termina essa sua jornada. Então você tem vários modelos de escola dentro da tradição lacaniana. Me parece que ela depende, sim, né, da existência de cartel, da existência de passe, da existência da garantia, da existência da permutação. E no caso brasileiro, o que me parece assim bem interessante é que no Fórum do Campo Lacaniano se estabeleceu a tentativa de radicalizar e de interpretar essas iniciativas do Lacan no sentido de formar uma escola democrática, né? Uma escola em que qualquer um pode se eleger para os cargos, qualquer um pode se movimentar para dar aulas, para formar cartéis, para formar, enfim, grupos de trabalho, de pesquisa. E claro, tem as suas confusões, mas é um dispositivo relativamente avançado, inclusive bastante acessível, né? Bastante poroso para as pessoas. O Fórum do Campo Lacaniano existe em quase todas as grandes cidades aí, do Brasil afora, e ele representa então esse modelo aqui que eu tô sugerindo, né, para a formação em psicanálise, né? Durante um bom tempo havia assim um debate sobre, bom, mas então o psicanalista ele tem que estar vinculado a uma escola, ou ele teve vinculado a uma escola, ele tem que ter uma formação específica, ou ele não tem. E se eu fizesse assim supervisão com pessoas experientes, análise longa, fizesse os cursos, eu não poderia me considerar também e me autorizar também como psicanalista? E eu acho que sim, até certo ponto, né? Porque o que a gente vem vendo, e a minha posição era simpática, né, a isso, o que a gente vem assistindo é uma espécie de corrupção dos princípios lacanianos, né? Quer dizer, então você tem aí escolas onde não se apresenta o percurso formativo dos seus fundadores, onde as pessoas estão veiculando propaganda de venha pra cá porque você não precisa ter curso universitário para ser psicanalista, onde as pessoas dizem que em 1, 2 anos você se forma psicanalista assistindo cursos online, onde você, enfim, tem uma degradação mesmo do princípio de excelência, né? De estudo, de dedicação, de formação de comunidade, de constituição de um novo laço social, seja lá o que será que é isso, né? Mas que o Lacan chamou de discurso analítico. Então há uma pressão muito forte, né? Especialmente aí depois da pandemia, depois das pessoas oferecendo, né, seus serviços de escuta online, por assim, uma espécie de liberalização geral, né, da formação, e um impulso do tipo, eu quero saber o que precisa. Diz aí, faz aqui, isso aí, eu vou então me tornar psicanalista. Não quero saber essas discussões aí, porque
eu não acredito em escola, não acredito em política, eu não acredito em grupos humanos, eles são todos iguais, etc. E aí a gente está vendo realmente muitos problemas. Minha posição ela mudou um pouco nesse sentido. Hoje eu defendo assim rigorosamente que existem muitas escolas de psicanálise, algumas boas, outras nem tanto. Existe muitas pseudo-formações, né? Existe, enfim, um conjunto de cuidados que, Matheus, eu acho que vale muito a pena tomar, especialmente, aí, voltando, né, à pergunta do Matheus, especialmente aqueles que não vêm, né, voltando na nossa conversa, nem da área da saúde, da psicologia ou da medicina, né? Nesses casos, acho que a participação prolongada, vinculada, vinculante à escola de psicanálise, ela é muito importante. E ela talvez vá tomar um tempo, né, de formação um pouco maior, porque há alguns saberes que psicopatologia, né, saberes concernentes à prática da saúde, à prática do cuidado com o outro, que podem ser perfeitamente adquiridos numa escola de psicanálise. Mas talvez vai demorar mais tempo. E talvez vai demorar, assim, um processo de aclimatação na sociabilidade que define a relação dos psicanalistas entre si, porque eles funcionam, e ainda funcionam, como uma comunidade de mútuo reconhecimento. Então você aí tá pensando em se tornar psicanalista? Venha! Mas não entre num lugar em que, bom, as pessoas não têm uma história para contar, né? Quer dizer, qual era o princípio do passe? Você fala na sua análise, né? Você fala na sua análise para uma comunidade que te questiona, pode questionar melhor, pode questionar, mas você fala e as coisas aparecem de forma transparente, e isso marca a inscrição da psicanálise no espaço público. Quer dizer, online, dá para compensar, dá para ir em parte, mas inteiramente online acho difícil, né? Análises, assim, analistas feitos às pressas, né? Quer dizer, fiz 2, 3 meses de análise, então, supervisões que enfim, às vezes são curtíssimas, né? Isso aí vai corrompendo, né, o princípio de excelência, de pesquisa, né, de dedicação de longo prazo, que era certamente o projeto, o programa que o Lacan trouxe para a psicanálise, né? Então é isso aí, gente, ótimas perguntas, recomendo, né? Há várias escolas de psicanálise, mas procure alguma que esteja, vamos dizer assim, integrada numa comunidade mais ampla, inclusive na comunidade universitária, né? Não dá para a gente esperar a presença de que o psicanálise se forma na universidade, mas uma boa escola de psicanálise tem interlocuções fortes com hospitais, tem interlocuções fortes com as universidades, com a pesquisa, com a cultura, com a arte, com o maior número de saberes, como a gente contou aqui, que era a escola de Lacan nos anos 60 e 70. Para mais viagens formativas e transmissivas, clique aqui no Aqueronta Movebo.